Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais um episódio hoje da Dor em Foco. Hoje vamos falar sobre medicina regenerativa, a medicina do futuro, que na verdade está agora. Vamos falar hoje com meu grande amigo, Dr. Leandro Brau. Leandro Brau é um ex-presidente da Sobramid, foi um dos primeiros especialistas com certificação internacional em dor do Brasil e já trabalha com dores crônicas dos pacientes há mais de 20 anos. Não vou falar o tempo todo não, porque ele está com a cara muito de novinho, então eu não vou estar falando o tempo que ele trabalha com dor não, mas é uma grande referência nacional e é uma pessoa que está sempre nos ajudando e ajudando os pacientes, tanto de Recife, de região, quanto também da Redcard. Ele sempre está junto comigo, a gente fazendo os procedimentos de dor. Doutor Leandro, muito obrigado por você ter aceito esse convite nosso de estar falando aqui na Dor em Foco e muito obrigado por você estar falando para os nossos pacientes, para a nossa comunidade, para os nossos colegas médicos. Meu amigo Lúcio, é um prazer enorme estar aqui com você. Na verdade, é uma honra. A gente, além de ter uma relação de amizade, a gente tem uma relação profissional já de longas datas. Eu tive o prazer de fazer a minha pós-graduação em Medicina Regenerativa com o Dr. Lúcio. E aí a gente meio que entendeu que a medicina regenerativa veio para mudar realmente o tratamento da dor. Então, ela não é o futuro da medicina, como você acabou de dizer. Ela é o presente. Então, a medicina regenerativa, ela tem uma aplicabilidade não só na dor, como na ortopedia, como também na dermatologia, na medicina estética, Lúcio. É um negócio assim, extremamente inovador e melhor de tudo, as complicações relacionadas ao uso da medicina regenerativa são muito baixas, né? A medicina da regenerativa, junto da medicina da dor, tem tudo a ver? Demais, né? Na verdade, assim, elas andam juntos, andam paralelamente em conjunto, porque a dor crônica, de uma forma geral, ela está associada à inflamação do organismo em determinado local. Pode ser sistêmico ou pode ser numa articulação, no joelho, numa coluna. Daí a medicina regenerativa ela entra como uma forma de diminuir ou modificar essa inflamação e transformá-la numa cicatriz resolutiva do problema. Então, assim, dor, inflamação e medicina regenerativa realmente é um trio que andam em conjunto e, assim, é realmente modificador, sabe? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. A medicina regenerativa serve para todo mundo, Leandro? Não, veja, a medicina regenerativa ela tem uma aplicabilidade bem grande, né? Mas ela não serve para todo mundo, não. Então, por exemplo, um paciente oncológico, ela não serve. Um paciente com uma doença infecciosa, ela não serve. Então, ela tem um papel em diversas especialidades médicas, mas ela não serve para todo mundo, não. E uma coisa que ele sempre fala dessa medicina regenerativa, que ele fala assim, temos que preparar o solo para poder fazer a medicina regenerativa. O que é isso? Na verdade, assim, a medicina regenerativa é como você imagine, sabe, Lúcio? Você imagine assim, uma semente. O paciente tem que imaginar que você vai implantar uma semente em algum lugar. Para você, se você vai implantar uma semente, você tem a semente, tem o solo e tem a irrigação disso aí, né? Vamos Perfeito. fazer isso aí. Então, todo mundo já está pensando nisso já. Exatamente. Então, vamos lá. O que é preparo do solo? É melhorar o solo, que é o órgão que você vai aplicar a medicina regenerativa. Então, preparar o doente significa tomar medidas que desinflamem o seu organismo. Isso é o preparo do solo, para melhorar o solo e melhorar a semente, porque a medicina regenerativa, sabe, Lúcio, é o uso de substâncias e ou células do próprio organismo da pessoa. Então, se essas células ou essas substâncias não estão bem desinflamadas, você vai fazer uma plantação de uma semente ruim no solo ruim. Aí, não vai pegar. Né? Aí não cresce e não tem resultado. E não tem resultado. Então, antes de tudo, preparar o solo, preparar o doente, desinflamar, suplementar, uso de vários suplementos, vitaminas, antioxidantes, para preparar aquele paciente para ele receber uma célula que vai atuar numa região que está com problema. Então, você vai botar um ortobiológico, que são os biológicos que a gente usa em ortopedia, dentro de um joelho que está com artrose,
um ortobiológico bom, sadio, desinflamado. Esse é o preparo do solo. E aí faz a medicina regenerativa, que o objetivo dele é tanto melhorar a dor, quanto melhorar a função, quanto melhorar o cuidado desse paciente para que ele volte a se reabilitar e ganhar qualidade de vida, não é isso? Perfeitamente. Então, assim, você vai trazer o paciente a uma condição em que ele também, sabe, Lúcio, é muito importante a gente essa sua pergunta, porque o paciente tem que ter um protagonismo também dentro do tratamento. Então, não é tudo, o ônus não é todo com o médico. Então, o paciente, o médico vai, usa da medicina regenerativa, o paciente melhora a inflamação, a dor dele melhora, aí ele vai fazer a parte dele. O que é a parte do paciente melhor? Vai se alimentar melhor, ele vai fazer atividade física, vai ganhar músculo. Então, vai fazer alguns suplementos que ajudam a melhorar o organismo dele. Então, é todo um conjunto de coisas que devem ser abordadas e tomadas em conjunto com a equipe geralmente multidisciplinar. Então, ó, medicina regenerativa serve para você, desde que você queira fazer o tratamento e cuidar de você para que ela consiga fazer o efeito que nós queremos. Não é isso? Exatamente. Então, o paciente tem que saber que ele tem que querer o seu tratamento. E, quando ele quer o seu tratamento, ele assume certas posturas que vão lhe ajudar e vai trazer um resultado muito mais satisfatório no final. O tratamento da medicina regenerativa, quando o paciente ele chega, primeiramente, nós pedimos alguns exames laboratoriais para poder ver se a gente precisa fazer alguma suplementação, tanto de vitamina quanto de outras substâncias, ou às vezes dar um antioxidante. Como regra básica, sempre na primeira consulta ou no início do tratamento é feito esses exames laboratoriais, né, para a gente poder entender esse paciente. Muitas das vezes a gente também faz a termografia, que é um exame para que a gente vê os locais onde ele está inflamado, porque esses são gatilhos para dor, e a gente pode pedir alguns outros exames de imagem. Mas para os exames laboratoriais, o que é o mais importante no início para a gente poder estar pedindo dele? Existem alguns exames, sabe, Lúcio, que eles denotam uma inflamação sistêmica. Então, por exemplo, a insulina. A dosagem da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que, quando ele está muito elevado, traduz que o organismo da pessoa está se esforçando demais para melhorar o metabolismo dela. Então, assim, a insulina alta traduz uma inflamação sistêmica. Então, esse é um exame muito importante. Outro exame muito importante se chama proteína C reativa. Outro, velocidade de hemossedimentação. São exames gerais de inflamação pelo corpo. Então, isso nos dá uma ideia de como o paciente está. Obviamente, além desses exames que são provas inflamatórias, existem as dosagens específicas, por exemplo, da vitamina D, da vitamina B12, que são suplementos e vitaminas que precisam ser ajustadas a um valor que traga um benefício para o paciente. Uma coisa muito importante também, já que a gente está falando do paciente como um todo, é a avaliação do sono. É extremamente importante para que o paciente tenha essa abordagem global, né, Lúcio? Então, assim, a gente que trabalha com dor, com medicina regenerativa, tem que olhar o paciente como um todo. Então, tratamento de dor e medicina regenerativa é multidisciplinar. Então, olha que legal que o doutor Leandro falou. A gente tem que estar olhando você como um todo. Nós temos que te desinflamar para aí depois estarmos utilizando o seu próprio sangue, ou, por exemplo, a gente vai usar o BMA, medula óssea, por exemplo, para poder te ajudar nessa melhora do seu quadro. Só que antes disso, você tem que querer melhorar e querer mudar. Em outros episódios a gente até já falou sobre higiene de sono e sobre as comidas, né? Que a gente é muito daquilo que nós comemos. Então, assim, quem não dorme não descansa, quem não descansa não para de sentir dor, né? A gente fala, você falou da insulina de suma importância. A gente fala com o paciente, olha, se você não regular a sua insulina, eu não vou conseguir tratar a sua dor. Se você for um diabético descompensado e você não entender que você tem que tomar a medicação correta e fazer o regime, eu não vou conseguir te ajudar. Porque para eu conseguir te ajudar, você tem que querer se ajudar primeiro. Não adianta eu querer algo e você não fazer por onde. E o mais importante foi aquilo que você comentou. A gente vai olhar o paciente global como um todo. E isso é uma coisa muito interessante, como a medicina ela evoluiu
e voltou ao passado. Porque a gente foi cada vez ficando mais super especialista, e na hora que a gente pegou e ficou super especialista, a gente viu que, na verdade, a gente tinha que entender o paciente como um todo. E a gente voltou àquela medicina antiga, na qual a gente tinha que entender como é que era o padrão de sono, como é que era o que ele comia, o que ele alimentava, se ele fazia exercício físico ou não, como é que ele tinha essa inter-relação pessoal com outras pessoas, a saúde mental desses pacientes. Então a gente foi, e no final a gente olhou e falou assim, ué, mas a gente perdeu o básico. A gente perdeu o básico, que é você tratar o paciente como um todo e você não trata exame, você trata paciente. Então, a gente está voltando lá atrás e uma boa anamnese é de suma importância para que ele consiga chegar lá e estar fazendo essa medicina regenerativa, né? Perfeitamente. Então, assim, você é um cirurgião que voltou à medicina clássica, à medicina clínica. O clínico, ele é clínico e cirurgião. Então, assim, você realmente enxerga a pessoa como um todo, né? E o paciente também, ele tem que saber, né, Lúcia, assim, que ele deve passar por algumas etapas dentro de um tratamento de dor, né? Então, assim, é importante que ele faça uma consulta com o nutricionista. Se ele puder fazer uma avaliação da saúde mental, é bem importante. Então, às vezes, um nutrólogo para organizar a vida metabólica dele, assim, como anda a tireoide dele, como anda o fígado dele. Então, ou seja, um tratamento clínico. Então, muitas vezes, né, a gente observa que só quando a gente organiza ele do ponto de vista metabólico e clínico, ele já para de se dor, ou melhora muito, né? Então, é bem interessante isso aí, que a medicina regenerativa ela veio como modificador. Que ótimo, que maravilhoso. A medicina regenerativa hoje, daquilo que a gente mais utiliza, que é mais em voga para a gente poder estar utilizando, o que é o mais importante que a gente utiliza mais na prática clínica do dia a dia? É o quê? É o BMA, é o BMEC, é o PRP. Esse PRP tem mais leucócito ou menos leucócito? Então, assim, dá um ampassão pra gente aqui, assim, o que é a diferença? Porque às vezes a gente fala assim, não vai usar medicina regenerativa, mas qual? É tudo igual? Não. Como é que a gente vai utilizar? Quando é que a gente utiliza, por exemplo, um BMA, quando eu utilizo um PRP, por exemplo? Serve para só articulação, serve para lesão muscular? Dá um ampassão, principalmente para o colega médico, que às vezes ele chega e fala o seguinte, pô, eu vou estar utilizando a medicina regenerativa, e aqui é um canal que a gente sempre fala que é um canal para educar, tanto o paciente quanto o colega médico. Então, em termos de educação, desses que a gente utiliza mais, qual que na medicina regenerativa que é o mais utilizado, que tem maior pungência na literatura, e qual que são essas diferenças básicas, assim, BMA, BMEC, PRP, rico leucócito e pobre leucócito, por exemplo? Bom, é bem importante, assim, porque como isso aqui a gente está conversando para uma população em geral, né? Então, é bom, como eu acabei de falar, a medicina regenerativa é o uso ou emprego de substâncias e ou células com a finalidade terapêutica. Então, por exemplo, o aspirado da medula óssea, chamado BMA, é rico em células chamadas células mesenquimais, células tronco. Então, esse é um tipo de biológico. Já o biológico derivados do sangue, que a gente tem como clássico o PRP, os exossomos, são derivados do sangue que são ricos em substâncias. Aí já não é tanto células, substâncias chamadas fatores de crescimento. Então, a aplicabilidade, a gordura, você vê, a gordura ainda pode funcionar como regenerativo, sabe, Lúcio? É uma coisa incrível. Então a gordura que foi sempre era a pior coisa do mundo, ela pode regenerar. E pode regenerar. Como? A gente tem células tronco em diversas regiões do nosso corpo. Na arcada dentária, na medula óssea, né, dentro do osso, e tem também na gordura. Então, essa gordura, a gente faz uma pequena lipoaspiração e vai passando essa gordura através de filtros, e no final das contas, esses filtros vão separar a célula gordurosa de células chamadas mesenquimais, células tronco, e essas células tronco vão lhe ajudar a regenerar, a desinflamar. Então, assim, não é uma receita de bolo, né, Lúcio? Não é uma receita de bolo. Então, existe uma aplicabilidade de uma determinada doença de ser mais células, outra de ser mais de fatores de crescimento, ou mesmo a associação dos dois. Então, é muito importante a gente avaliar cada caso e aí fazer o ortobiológico ou o biológico em determinado local com a associação dos mesmos. Eu posso associar mais de um método regenerativo? Por exemplo, eu posso associar num paciente, vamos supor que eu vou fazer um bloqueio na coluna, que eu vou fazer uma dissectomia percutânea a laser, mas ele tem uma artrose facetária.
que é a artrose das articulaçõezinhas que a gente tem de cada uma daquela vértebra. Eu posso associar, por exemplo, de fazer esse bloqueio e aí utilizar, por exemplo, um BMA dentro do disco e um PRP, por exemplo, na faceta. Eu posso estar utilizando isso? E isso é fantástica a sua pergunta, porque, veja só, a gente é especialista em dor, intervencionismo em dor, medicina minimamente invasiva no tratamento da dor e medicina regenerativa. Então, se você pode associar dois métodos, com certeza o seu resultado vai ser melhor. Então, procure um médico, como o Dr. Lúcio, que ele tem várias especialidades. Ele é cirurgião de joelho, ele é especialista em dor, ele é especialista em medicina regenerativa, ele é especialista em acupuntura. Então, isso faz com que os resultados dos pacientes dele sejam muito melhores. Então, a associação de métodos por mecanismos de ações diferentes vai fazer com que o seu resultado seja infinitamente melhor. E você está falando isso, né, Leandro? Nós que já estamos com um pouquinho mais de estrada, né, apesar da gente estar com essa carinha nova, né? Verdade. Mas a gente está com um pouquinho mais de estrada, nós nunca paramos de estudar. E, assim, nós fizemos lá medicina regenerativa há vários e vários anos atrás. Hoje, que está começando a estar mais em voga, uma coisa que a gente já estudou isso há tanto tempo. E aí eu lembro muito que no meu fellow que eu fiz de dor lá nos Estados Unidos, já utilizava medicina regenerativa lá há muito, muito tempo. E hoje os trabalhos estão cada dia mais pujantes, do tanto que isso é benéfico para a população. Porque ele está utilizando exatamente dele para ele mesmo. Só que ele tem que entender que ele vai ter que se ajudar para poder utilizar dele para ele mesmo. E aí você falou uma coisa interessante. A gente pode estar utilizando o sangue, pode estar utilizando as células da medula e pode estar utilizando a gordura. E a gente pode utilizar, às vezes, os três conjuntamente para poder cada uma para aquilo que a gente quer para poder melhorar o nosso quadro de dor. Então, isso é fantástico, porque você consegue aumentar o seu leque para você poder melhorar o seu quadro de dor. Vamos supor, um paciente que ele tem, por exemplo, uma artrose no joelho, uma osteoartrite do joelho, em que já está com essa cartilagem degenerada. Eu posso utilizar, por exemplo, essas células tronco, essa medicina regenerativa com um ácido hialurônico, por exemplo, e está fazendo ele junto? Perfeitamente, né? Assim, na verdade, é o que a gente termina fazendo com muita frequência, é a nossa rotina, né? Que é o chamado BMA matriz, onde você pega a medula óssea, o aspirado da medula óssea, geralmente obtida através de uma punção na sua bacia, e junta com o ácido hialurônico, uma substância que tem poder anti-inflamatório, tem poder analgésico, tem poder de melhorar a lubrificação da articulação, de melhorar a função da cartilagem. Então, veja que coisa maravilhosa você fazer a associação do ácido hialurônico, uma substância consagrada no uso, por exemplo, de osteoartrose de joelho, com a medicina regenerativa, e ainda não digo mais, você pode ainda fazer um bloqueio dos ramos sensitivos do joelho, bloqueio dos nervos do joelho. Então o paciente já vai sair sem dor, com o joelho regenerado e com o joelho bem hidratado, desinflamado. Então a associação dos métodos é maravilhosa. E isso é uma coisa muito, muito importante que você falou, porque você quer ter longevidade com qualidade de vida, isso é igual a músculo. E para você poder ganhar músculo, quanto menor a dor que você tiver, mais a gente vai propor para o paciente, para ele poder estar fazendo um exercício físico, para ele poder ganhar massa muscular, para ele poder poupar aquela articulação, poupar a coluna dele. Então, assim, nós estamos dando para ele a medicina que antigamente era do futuro e hoje é do presente, de estar utilizando métodos que são já consagrados na literatura, com a medicina regenerativa nova, e está juntando esses métodos. Eu falo sempre que a gente não para de estudar, porque o conhecimento, eu não esqueci algo, eu só acrescentei esse algo a mais para que esse paciente melhore mais o nosso quadro de dor. Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, você ainda tem outras áreas, que é a parte da neuromodulação, que a gente também faz. Então, a medicina ela vai evoluindo, assim, graças a Deus, e cada vez mais a gente tem a oportunidade de ver esses artigos que vão nos mostrando um caminho para ajudar nossos pacientes. Então, a medicina regenerativa tem esse papel, ela é o presente, ela não é o futuro, e a junção dela com a terapia intervencionista da dor, com as cirurgias minimamente invasivas, com a neuromodulação, que é você modificar o funcionamento do nervo com menos, para diminuir aquele impulso doloroso. Então, tudo isso vai ajudar nossos pacientes a ter uma vida melhor, né? E aí você falou muito bem sobre a questão do músculo, né? A sua autonomia, quando você chegar na terceira idade,
também vai ter muito a ver com essa medicina regenerativa que você assumiu, com esse novo estilo de vida que você recuperou, e você vai ter uma vida mais saudável, com uma qualidade de vida melhor, com menos dor e com mais saúde, né? Principalmente. Que é de suma importância. É. Falando sobre essas células de gordura, então, como que essa célula de gordura é difícil para a gente poder fazer? E aí você falou que você vai depurando ela e vai tirando aquilo que é gordura mesmo, aqui que são as células mesenquimais, que são as células progenitoras, que são as primeiras células para poder estar nos ajudando à dor. Então, a sua gordura pode te ajudar e pode te tratar para que você consiga se regenerar. Mas toda gordura, ela é boa? Na verdade, quando a gente fala das células mesenquimais derivadas da gordura, são as células mesenquimais que são boas, né? Não as células da gordura. O que a gente mais quer hoje é tirar as células da gordura e só deixar as mesenquimais. Só deixar as mesenquimais, mas a gordura, veja, é normal a pessoa ter células gordurosas, faz parte da nossa constituição. Mas quando você está acima do peso, com obesidade, essas células gordurosas elas passam a funcionar como órgão endócrino negativo para a gente. Então, existem as células gordurosas maléficas. Então, geralmente, são as células que inflamam o nosso organismo. Elas liberam substâncias para inflamar o seu organismo e aí uma série de problemas vem junto disso aí. Doença vascular encefálica, aterosclerose, dor crônica. Então, a célula da gordura, ela pode ser uma célula normal, que não traga nenhum malefício para você, ou pode ser uma célula que vai trazer a perda da sua saúde. Mas quando a gente trabalha medicina regenerativa, a gente, na verdade, quer as células tronco mesenquimais que ficam junto, elas ficam na gordura, mas não são a gordura. Muito bom, muito bom. É difícil tirar essas células? A gente tira normalmente da gordura onde? Do abdômen ou da coxa? Depende da experiência pessoal de cada profissional, né? Mas assim, e também do status físico do paciente, né? Então, usualmente a gente tira ou da região abdominal anterior, da famosa cartucheirinha, pochete, ou da região medial da coxa. Da medial da coxa. Às vezes o paciente, quando nós vamos utilizar essas células da gordura, aí o paciente fala assim, doutor, já que você vai tirar essa célula da gordura, você vai fazer logo uma lipo para mim, né? Eu falo, opa, peraí, coisas diferentes e jeitos diferentes, a gente quer tratar outras coisas. Até porque aquilo que a gente tira de gordura para poder estar utilizando ela como medicina regenerativa e essas células mesenquimais, é muito pouquinho comparado, por exemplo, quando o paciente vai fazer uma lipo, né? E aí é essa aí que a gente vai começar a depurar e vai passar por vários desses filtros para que a gente consiga estar depurando e separando o joio do trigo, deixando só as células mesenquimais, não é isso? Perfeitamente. Então, assim, é uma lipo muito pequena, não vai alterar em nada a conformação estética do paciente, não. Então, a gente, na verdade, está tirando as células tronco de uma região que tem, por um acaso, uma gordura lá. Ótimo, muito bom. Gente, estamos terminando aqui mais um episódio nosso da Dor em Foco. Queria agradecer de coração o Dr. Leandro Brau, um grande amigo que me ensina muito todos os dias da medicina intervencionista da dor, do tratamento de dor crônica e da vida também. E Dr. Leandro, aqui quando a gente vai terminar, a gente sempre dá para os nossos pacientes, para os nossos colegas médicos, nosso take home. São três coisas que a gente tem que levar para casa da medicina regenerativa. Então, fala ou para o paciente, ou para o médico, para os colegas médicos, ou para ambos. Assim, três coisinhas que eles tinham que levar para casa para não esquecer de jeito nenhum da medicina regenerativa. Primeiramente, eu que agradeço, Lúcio, a oportunidade de estar conversando com você. Parabenizo demais pelo esse podcast, né, pelo CAD. Então, o meu recado para o paciente é o seguinte: durma bem, se alimente bem e faça exercícios resistivos. Muito bom. Espetacular. Muito bom. E para o colega médico? Para o colega médico, veja o paciente como um todo. Volte para a medicina, que era a medicina antiga, que você ficou um super especialista, agora a gente tem que ver o paciente como um todo, e não só como um joelho, um pé ou um tornozelo. Exatamente. Muito bom, gente. Obrigado. Beijo para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Sigam também o Dr. Leandro. Um grande abraço. Abraço a todos. Tudo bom.